A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua nesta tarde de sábado. Vamos hoje falar de uma coisa que dá aso a muitos problemas se não for, digamos, refletido, se não for repensado, que são os preconceitos ou os pré-conceitos. Numa frase que é atribuída, e repito, uma frase que é atribuída a Albert Einstein em relação ao preconceito é a seguinte: diz que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O preconceito, segundo o dicionário, é conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados. É também opinião desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. A própria definição, caros amigos, já indica o equívoco da sua existência e danosas consequências. O preconceito é responsável pela manutenção de paradigmas que têm atravancado o progresso humano. A palavra paradigma não tem uma conceituação que indique dificuldades ou males, mas como ela significa modelo, padrão, protótipo, está sujeita em ações concretas e nos relacionamentos humanos, digamos, à ação do nefasto preconceito e das suas manifestações. Bom, agora vamos tentar perceber como é que nasce um paradigma. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula em cujo centro colocaram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação que eles tinham das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo na surra a este macaco, a este novato. Um terceiro foi trocado e repetiu-se o facto. Um quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Então estes investigadores ficaram então com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam a bater naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles porque é que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, porque as coisas sempre foram assim, por aqui. Em relação agora à doutrina espírita, vamos aqui agora nos defrontar com a lucidez de Allan Kardec num texto publicado na Revista Espírita de julho de 1862, quando, em matéria que intitulou O Ponto de Vista, a abordagem abre caminho sobre a questão do foco de visão em que se coloca qualquer observador, sofrendo aí, neste caso, as influências de si mesmo e das circunstâncias em que se coloca. Aspectos, importância, detalhes, gravidade, foco, opções ou decisões mudam completamente de direção se alterado o ponto de vista em que se situam possíveis contendores ou diante de desafios individuais. Apresentando o novo ponto de vista que o Espiritismo apresenta para a vida e sua finalidade, Allan Kardec apresenta esta preciosidade. E passa a citar: mostra-nos a vida da alma, o ser essencial, porque é o ser pensante. Entretanto, o homem, colocando no centro da vida
com esta se preocupa como se fosse durar sempre. Para ele tudo assume proporções colossais. A menor pedra que o fere afigura-se-lhe um rochedo. Uma decepção o desespera. Um revés o abate. Uma palavra o enfurece. Triunfar é o fim dos seus esforços, o objetivo de todas as suas combinações. Mas quanto à maioria delas, que é o triunfo? Será, se não possuem os meios de vida, criar por meios honestos uma existência tranquila? Será a nobre emulação de adquirir talento e desenvolver a inteligência? Será o desejo de deixar, depois de si, um nome justamente honrado e realizar trabalhos úteis para a humanidade? Não. Triunfar é suplantar o vizinho, eclipsá-lo, afastá-lo mesmo, derrubá-lo para lhe tomar o lugar. E referindo-se ao desejo de mudança de paradigmas pessoais e coletivos à luz do pensamento espírita, pondera Allan Kardec: como tudo isto muda de aspecto quando, pelo pensamento, sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida e incomensurável vida de além-túmulo. Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade? Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as suscetibilidades, as vãs satisfações do orgulho? É como se na idade madura considerasse os brincos infantis. E convenhamos, essas últimas linhas bem indicam as manifestações e os prejuízos de tolos preconceitos, originários de paradigmas que se estabelecem pela força, pelo orgulho. Infelizmente. Nada mais a acrescentar, apesar da exuberância do texto integral de Allan Kardec. Aliás, diga-se de passagem, todo ele convidativo à mudança de posturas, de abertura a novos pontos de vista, para paradigmas que estimulem o progresso e a disseminação de ideias que tragam o bem geral. Agora, aqui no aspecto da relação entre reencarnação e os preconceitos, o preconceito é o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo, podendo-se aplicar às diversas situações do cotidiano. Nesse sentido, o preconceito se refere ao conceito antecipado, à constatação dos factos, utilizando-se de características julgadas universais, sendo atribuíveis a todos os que se encaixam na categoria referida, explícita ou implicitamente a qual é dirigida. Pode ser ainda sentimento desfavorável, depreciativo, aviltante, hostil ou pejorativo, sem fundamentos lógicos, mas motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas, podendo ser de cunho ético, racial, classe social, cor de pele, crença, sexo, diferenças culturais, estereótipos, condição económica, dentre outros tantos. Bom, nesses casos, o preconceito pode tornar-se grande problema para o próprio ser humano e para a sociedade, devido às possíveis consequências nocivas direcionadas a certos indivíduos ou grupos, de forma generalizada, chegando a afetar a liberdade das pessoas e a disseminar o ódio sem a preocupação com os seus efeitos. Caros amigos e ouvintes, os sentidos de preconceitos demonstram inferioridade intelectual, moral e espiritual que devem ser eliminados para se seguir em frente rumo à paz, à concórdia e à fraternidade universal em que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Segundo a doutrina espírita, o processo da evolução intelectual, moral e espiritual do ser humano, em pluralidade de existências, auxilia a eliminar vários sentimentos inferiores adquiridos em vidas passadas, inclusive os preconceitos de toda a ordem. Entretanto,
Cada um de nós se encontra num determinado estágio evolutivo. A reencarnação tem como objetivo a busca da perfeição, em que todos chegarão a esse estágio evolutivo, cedo ou tarde. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, no qual Allan Kardec questiona sobre qual o objetivo da encarnação dos espíritos, a resposta é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Logo, a busca da perfeição é um determinismo divino. Noutro livro da Codificação Espírita, no livro intitulado A Gênese, no seu capítulo 1, item 36, temos o seguinte: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. No mesmo livro, no capítulo 18, item 19, somos esclarecidos que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, referindo as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Contudo, caros amigos e ouvintes, esse processo evolutivo de educação e renovação do espírito é longo, em que uma existência é insuficiente para se eliminar todos os preconceitos acumulados, mesmo porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saberem nada. Dessa criação, o espírito imortal começa a sua jornada evolutiva como bem explica a continuação da resposta à questão 115, que diz assim: a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição, aqueles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Caros amigos, convém destacar que os preconceitos são sentimentos inferiores, próprios dos espíritos imperfeitos que necessitam evoluir, como evidencia o Livro dos Espíritos na questão 101 sobre essa categoria, dizendo que restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas e incompletas. Aliada à reencarnação, temos o tempo espiritual da evolução, em que o Criador espera o tempo que for necessário para a nossa renovação, pois o tempo transforma tudo. O tempo divino leva-nos de um estado de imperfeição espiritual para um estado de luz, de espiritualidade e bondade. Neste momento de transição planetária que estamos todos a viver, ocorrerá o fim do mundo velho, governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões más. A nova era derrubará as barreiras que separam os povos, fazendo cair os preconceitos existentes. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos,
sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Retirado esta frase do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 3. No livro Transição Planetária, diz assim que o bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é a emanação divina para a edificação da vida. E no livro dos Espíritos, voltando ao livro dos Espíritos, na questão 793, os Espíritos superiores esclarecem sobre como reconhecer uma civilização completa. E eles dizem que reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando da vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. E desta resposta, Allan Kardec comenta o seguinte, diz que a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente se pode considerar a mais civilizada, na legítima acessão do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde, com menos parcialidade, se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo o homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Já a terminar, na questão 930, Allan Kardec comenta sobre a evolução do ser humano, dizendo: quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Assim, caros amigos, as reencarnações, nesta pluralidade de existências, auxiliam o espírito imortal a eliminar os preconceitos adquiridos na sua jornada evolutiva, desde a sua criação simples e ignorante, passando pelas necessárias provas e expiações que geram sofrimentos e dor como formas de aprendizado, educação e renovação rumo à perfeição relativa à humanidade, tendo o Mestre Jesus como modelo e guia para as nossas vidas. Assim também, caros amigos, quando se fala de espiritismo, por exemplo, existe logo o preconceito que isto é coisas do diabo, do demónio, nada como estudar e ler, filtrar e ver o que é e o que não é a doutrina espírita.
e vão ver que é uma doutrina que se encontra na natureza. E eu aqui desafio qualquer um a estudar a doutrina espírita e depois de estudar e bem entendê-la, criticá-la. Vai ser difícil criticá-la. Muito difícil criticá-la. Porque ela, a doutrina, é lógica. Racional e lógica. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da vida continua. Um excelente fim de semana para todos. Marcamos encontro para o próximo sábado com outra temática. Até lá, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Que seja uma felicidade que também inclua o próximo. E assim construiremos, de facto, um mundo melhor. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.